Olá, seja bem-vindo ao canal da Eletrônica, sou o professor José Carlos e nesse vídeo vou falar sobre fonte de alimentação. Se você tem dúvida em qual fonte comprar, assista esse vídeo até o final que eu vou tirar a sua dúvida. Vamos lá? Bom, tenho aqui uma fonte da Icari, uma HF3205S. É uma fonte de tensão e corrente variável, é uma fonte assimétrica, ok? Existe aí fonte simétrica, que tem tensão positiva e negativa em relação ao zero, e a assimétrica, que apenas a tensão positiva em relação ao zero. Isso aqui é uma fonte assimétrica, tá? E de tensão e corrente variável, de 0 a 30 volts e de 0 a 5 amperes. Eu acho que é mais do que suficiente para a maior parte das manutenções eletrônicas hoje em dia, seja celulares, notebooks, tablets, enfim. Né? É uma fonte com alguns recursos adicionais muito interessantes, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Tá? Eu tenho aqui ao lado, meu lado direito, o potenciômetro do ajuste de tensão e aqui de ajuste de corrente. Né? Então ajustamos a tensão nesse potenciômetro e a corrente nesse outro potenciômetro aqui. Tá? Eu vou fazer uma demonstração do funcionamento e dos recursos dessa fonte, que é uma fonte bem bacana que eu recomendo. Tá, ok? Então vamos lá para a demonstração. Então vamos lá. Tenho aqui a fonte, coloquei os cabinhos ponta preta no negativo, ponta vermelha no positivo. Temos aqui a conexão do terra, né? Isso é para aterrar a estrutura da fonte, tá? Ligar no teu aterramento para que, se houver alguma fuga de corrente, ela seja desviada para a terra. É uma questão de proteção, tá? Então tem aqui a conexão do aterramento da fonte, para ligar no seu aterramento elétrico. Vamos ligar aqui a fonte. Ligamos. Temos aqui o ajuste de tensão, tá? No mesmo potenciômetro vamos ajustar o fino e o grosso, o ajuste fino e o ajuste grosso, e aqui o ajuste de corrente também, o ajuste fino e o ajuste grosso. Qual é a grande vantagem dessa fonte? Essa fonte ela me dá o recurso de eu poder ajustar individualmente a casa da dezena, né? Aqui da unidade, e também tem aqui a casa decimal, né? Então eu posso determinar aqui, por exemplo, 2.2 volts, né? Ou 1,8 volts, por exemplo, né? Uma tensão muito utilizada, tá? Então eu tenho aqui o ajuste fino de duas casas decimais, tá? 1,82 volts, olha. Né? Então é bem interessante esse recurso do ajuste fino em duas casas decimais. Normalmente as fontes convencionais de baixo custo é uma casa só após a vírgula. Essa aqui tem duas casas após a vírgula. Tá? A mesma coisa aplica-se ao ajuste de corrente. Tá? Então eu clico aqui no corrente, eu tenho aqui o ajuste, tá? Da casa, né? Da unidade. Então 5 amperes é a corrente máxima, né? Então 5 amperes é a corrente máxima, e eu tenho três casas após a vírgula, né? Então no caso aqui, vamos tirar aqui, por exemplo, 4,150 amperes, 4,150 amperes, né? Então 4,15, tá? Então é um ajuste fino bem grande de três casas decimais. Ela tem aqui um recurso bem interessante, por exemplo, eu tenho aqui, né, tá aqui a marcação de tensão, né? E quando houver corrente ela vai também sinalizar aqui o CC, tá? Fechando um curto ela é protegida, ok? Então, por exemplo, eu vou fechar um curto aqui nas pontas. Entrou o cooler dela, né? 4 amperes ela está mandando e a tensão cai. O cooler dela foi acionado aqui, tá? Porque vai aquecer. Vamos desligar, tá? E ela volta a funcionar normalmente. Agora ela tem um recurso bem interessante, que é o OCP, né? O Overcurrent Protection, proteção de sobrecorrente, ou seja, ela desliga a fonte quando isso ocorrer. Então eu vou acionar aqui
esse recurso, eu aperto, seguro, ele entra aqui em OCP e veja o que vai acontecer quando houver um curto, tá? Quando houver um curto, simplesmente a fonte vai desligar, tá? Desativa. Então ela não entra em recurso de gerar corrente máxima, derrubando tensão, ligando o cooler, porque vai aquecer as potências, né? Então é um recurso bem interessante de proteção contra sobrecorrente, tá? E ela vai ficar travada aqui, eu vou ter que desligar esse recurso, né, para poder voltar aqui à tensão correta, tá? Quando eu aperto corrente, está aqui 4 amperes é a corrente. Deixar uma coisa clara aqui, quebrar um paradigma. Quando eu determinei 4.15 amperes, ou 4.150 miliamperes, né, quando eu determinei essa corrente, isso não quer dizer que a fonte vai me gerar essa corrente, tá? Eu posso chegar aqui e colocar, por exemplo, vamos lá, colocar aqui corrente máxima para essa fonte, tá? Corrente máxima para essa fonte, tá? 5,1 amperes. Isso não quer dizer que ela vai me gerar 5,1 amperes. Quem determina a corrente, na realidade, é a carga que está conectada a ela. O que eu fiz aqui é liberar a corrente máxima que ela me permite. Então, até 5,1 amperes ela consegue alimentar a carga. Quem determina a corrente, na realidade, é a carga. Se eu ligar uma carga que consome 100 miliamperes, ela vai mandar 100 miliamperes, ok? Agora, se a carga consumir mais que 5 amperes, ela não consegue e entra em modo de proteção. Bom, espero ter ajudado a entender um pouquinho sobre esse modelo de fonte. É uma fonte bem bacana, né, bem completinha. Óbvio que não é uma fonte topo de linha, mas é uma fonte de excelente qualidade, com alguns recursos adicionais que as fontes de entrada não têm. Tá? Relembrando aí, inscreva-se no canal, está aqui embaixo, né? Clique no sininho e também nos acompanhe nas redes sociais e se inscreva no canal da Eletrônica. Tá? Vou deixar também o endereço aqui embaixo. Tá? E te aguardo no próximo vídeo. Um abraço e até lá.